Você deve estar achando estranho, né? Esse título que você viu aí na thumb, título aqui em cima. Quanto custa pedalar 30 quilômetros por dia? E aí uma parada que eu preciso falar é que assim, tudo que você vai fazer tem um custo. E isso é uma consciência que a gente precisa ter a respeito de absolutamente tudo que a gente vai fazer. Ah, a gente vai de carro para o serviço, tem um custo. Ah, a gente vai de Uber para o serviço, tem outro custo. Ah, eu vou abrir mão de morar num lugar mais simples e morar num lugar mais legal, que tenha 3 banheiros, tem um custo a mais. Tudo na vida tem um custo e enquanto a gente não destrinchar esses custos, muito provavelmente a gente não vai saber o que está acontecendo e muito provavelmente a gente está se enfiando num buraco maior do que a gente consegue lidar. E na questão da bicicleta é a mesma coisa. E aí, quando é que eu vi isso na minha vida, né? Eu sempre pedalei assim, depois eu comecei a cuidar da manutenção da minha bicicleta. E aí eu ficava com aquela coisa, puxa, mas parece que esse negócio dura pouco, pô, parece que esse negócio não dura nada, parece que essa correntinha acabou meio rápido, aquela pastilha de freio não durou nada. E aí eu comecei a controlar, como vocês já viram nos vídeos anteriores aí, a controlar os meus gastos. Eu tomo partido deles, faço o controle para daí entender o que está acontecendo. E aí eu comecei a entender que eu pedalava uma quilometragem até que relativamente alta. E aí eu quero mostrar para vocês exatamente como que isso é na prática. A gente vai desenvolver as contas aqui. Depois eu vou falar de algumas coisas de desgaste. Depois a gente vai entender como é que a gente pode reduzir esses custos e ter ciência, né? Mais do que tudo eu quero trazer a ciência de que não custa barato pedalar 30 km por dia. Como varia de bike para bike, de equipamento para equipamento, de como você anda e tudo mais, eu vou falar para você que existe uma variação também no custo final, é óbvio. Só que assim, é pouca coisa, tá? E aí o que mais varia é exatamente o que você tem de equipamento, o que você tem de configuração na tua bike. Então para isso a gente vai definir, a gente vai fazer um experimento aqui, mais ou menos definido. E aí para isso eu vou trazer a experiência que eu tive no meu caso, na minha bicicleta, na minha mountain bike 210, beleza? E depois também é baseado em outras pessoas que também têm a bicicleta 210, com a configuração muito parecida, beleza? Então eu quero usar essa base para poder falar para vocês o cálculo de quanto custa pedalar 30 km por dia. O primeiro lance é a gente entender aqui, ó, qual que é a configuração da minha bicicleta. Ela tem um grupo 210, ela tem uma suspensão RockShox, tá? Ela tem um freio Shimano hidráulico, e ela tem um par de pneus Icon da Maxxis. Beleza. Tendo fixado uma das variáveis, que é justamente a configuração da bike que você tem, a gente parte para entender quanto é que isso daqui custa na prática. Quando eu fiz as simulações, eu coloquei que eu não pedalo 7 dias na semana, tá? Então eu coloquei que eu pedalo 5 dias na semana. Então aqui a gente tem 5 dias, certo? Quantas semanas eu tenho no mês? 4 semanas no mês. E quantos meses eu tenho no ano? 12. Não pedalo todos os dias, com certeza dá menos dias. Por isso justamente que eu coloquei o número 5 aqui e não o número 7, tá? Você pode fazer as suas contas aí com 3 dias na semana, com 2 dias na semana e tudo mais. Esse daqui é o meu exemplo do que eu fazia na época. Começando a fazer as multiplicações, ó, vamos lá, 5 com 3 ali vai dar 150 km por semana. Ok. Por 4 semanas, 600 km no mês. Por 12 meses, 7.200 km num ano. Então nossa conta aqui dá 7.200 km por ano. E aí você fala, caramba, meu, em um ano, pedalando 30 km por dia, me dá tudo isso daqui, meu? Parece bastante coisa, né? E realmente é bastante coisa, porque esse valor é relativamente alto. Eu sei que quem está em alta performance, quem está preocupado com competição, isso daqui é fichinha, né? Então você imagina 100, 200, 300 por pedal que esse cara faz, que essa pessoa faz, quanto que isso aqui vai dar de acumulado lá no final?
E aí eu tomei a liberdade de daqui, ó, dos meus 7.200 quilômetros, eu fazer algumas projeções, que são em cima dos desgastes e são em cima dos serviços também. Beleza, vou pegar uma caneta diferente aqui. Então tá, vamos supor que 7.200 quilômetros que você rode, sua corrente dure 2.000 quilômetros aí. Eu estou supondo, porque não é uma ciência exata o quanto dura uma corrente. Vai depender do teu peso, vai depender do tipo de pedal que você faz, do como você cuida da relação da tua bicicleta, se ela tem algum defeito, se ela tem sujeira, vai depender de um monte de coisas. A gente já tem um vídeo falando sobre desgaste de corrente. E aqui eu quero mostrar para você então que se ela tem aqui, ó, 7.200 dividido por 2.000 quilômetros, ela vai me dar 3,6 correntes. Eu vou arredondar para baixo, ó, 3 correntes. Depois das correntes, a gente aí durante esse ano, mais ou menos, eu estou chutando sempre para baixo, 4 pares de pastilha aí e mais um parzinho de pneu. Eu acho que não aguenta rodar o ano inteiro o par de pneu só, uma troca só, mas vamos considerar dessa forma. E aí aqui a gente começa a ter uns valores interessantes, ó. Aqui, pelas minhas contas, você gasta R$807. Para cá, ó, você gasta mais R$272, tá? E aí aqui você vai gastar na faixa aí dos seus R$350 por pneu. Então eu vou contar um parzinho aqui, mais R$700. Só que nessa brincadeira de peça, R$1.779. Esse valor aqui, ó, de R$1.779, tem dois fatos em cima dele. O primeiro, esse valor aqui, ele só existe se você é uma pessoa que acompanha já os desgastes da tua bike, você não deixa passar absolutamente nada. Então eu estou sempre prevendo os meus gastos e esses gastos aqui já estão anotados para mim. E o segundo fato é o quê? Aqui, ó, nesses 1.779, não tem a manoplinha que você comprou, o bretelle caro que você comprou, não tem uma fita de guidão diferente, um squeeze, uma garrafinha nova, não tem uma lampadinha, um farol, não tem nada. Aqui é simplesmente para você manter a tua bicicleta a partir do momento que você roda 7.200 quilômetros. Depois desses dois fatos, o que a gente tem? A gente tem também os serviços, né? A gente tem as peças que desgastam e os serviços. E aí eu estou propondo algumas coisas aqui, mas que elas são abaixo do que eu costumo praticar e dizer. Mas estou colocando alguma coisa mais na média, tá? Isso quer dizer que os valores que estão aqui, eles vão ser menores do que na prática acontecem. Mas eu acho que vale a pena sim, porque a gente traz para o campo da realidade isso daí. Eu estou falando para você que revisões completas a gente faz 5 por ano, revisões básicas 7 por ano e a revisão de suspensão a gente vai fazer uma só por ano. Isso daqui, ó, varia da região que você tá, beleza? Mas eu considerei o valor de R$250 para uma revisão completinha e R$90 para a revisão básica. Então aqui a gente tem R$90 e aqui R$250. E aqui eu vou fazer o valor de uma suspensão dessa daqui, de uma RockShox. Então são R$200 de serviço e R$270 de peça. Então aqui a gente vai ter R$630, R$1.200 e aqui R$470. Isso daqui dá um total de R$2.300. Tá. Então a gente tem R$1.779 de peça, mais R$2.300 de serviço. E aí o valor total de um ano eu vou colocar aqui, ó, R$4.129. Esse número aqui, R$4.129, significa que se você faz o acompanhamento da tua bicicleta, se você faz a troca dos consumíveis antes do limite máximo de desgaste ou até o limite máximo de desgaste. E aí você se propõe a fazer esse plano aqui, ó, de serviços mais as trocas necessárias. Pedalando 30 km por dia numa bicicleta aqui, ó, com essa configuração, no final do ano você consegue
gastar R$ 4.129. Agora um divisor de águas. Se você controla, show. Se você não controla absolutamente nada na tua bicicleta, eu não consigo nem prever o quanto custa ela por ano para você. Então, tá na hora de você dar um passo adiante e criar esse hábito de aferir, de controlar, de programar e de prever os seus gastos durante um ano. Imagina, se você não tivesse feito essa conta aqui comigo, quando é que você ia saber que essa bicicleta custava simplesmente para ter ela e pedalar 30 km por dia, R$ 4.100 por ano? Mas beleza, a gente precisa, ao invés de encarar isso daqui com medo, a gente precisa encarar isso aqui como uma realidade. Essa é uma realidade que está aí para a gente encarar. Tá, existe alguma forma de você reduzir esses custos? Existem algumas coisas que eu acho que vale a pena você fazer e colocar em prática. A primeira delas é, se você ainda não controla, como eu já falei inúmeras vezes, comece a controlar. A partir do momento que você tem o controle, você consegue prever o quanto custa e você não faz nada no susto, você faz tudo de maneira programada, de maneira planejada. E tendo uma noção também de que aqui em peça você gasta isso e em serviço, mais a peça da suspensão, você gasta isso, eu consigo reparar que esse valor aqui é bem grande, né? Esse valor é extremamente alto. Ok. O que eu posso fazer então? Eu posso absorver alguns gastos, eu posso prever alguns outros e eu posso excluir de maneira definitiva ainda alguns outros gastos. E aí uma forma de você absorver um pouco desse valor, principalmente desses 2.300 aqui, ó, é você fazer a manutenção. Então vamos supor que a gente tire os custos de manutenção aqui. A grosso modo aqui vai sobrar R$ 270 do meu kit de reparo da suspensão. É claro, existe uma necessidade de você investir em ferramenta, se você não tem, investir em insumo, se você não tem, tá, beleza. Mas a grosso modo, o que você vai gastar aqui, a conta que você vai fazer aqui é sair de 2.300 para 270. Que é uma mega de uma redução. E quais são as coisas que você pode começar a prever aqui? São os gastos dos seus consumíveis. Gastos dos consumíveis. E aí, recapitulando, o que são o tal dos consumíveis? É tudo aquilo que acaba em função do tempo. Então, pneu é um consumível, sapato de freio, pastilha de freio é um consumível e mais do que tudo, o mais caro de todos e o que costuma dar mais problema, a corrente também é um consumível. E a partir do momento que você consegue prever os gastos dos consumíveis, você consegue prever a validade. O quanto tempo os seus consumíveis vão durar. E a partir do momento que você tem a validade do teu consumível, você sabe quanto ela vai custar por ano. Simples assim. Eu sei que pode parecer meio complexo, mas é porque é tudo novo, entendeu? A partir do momento que você fizer disso um hábito, aí fica fácil. E aí, por último, uma coisa que não está na conta aqui, ó, mas que você vai com certeza excluir dessa conta, e aí eu vou chamar de conta aqui, ó, vou até separar em duas coisas aqui que eu acho que vai ficar mais legal. Tem uma conta que é financeira e a outra conta aqui, ó, que é o teu cérebro. Então, para a gente falar desses valores que a gente vai excluir, o que eu tenho aqui? Os gastos com combustível que eu tinha para levar a minha bicicleta no mecânico. Ah, peguei a bicicleta, levei, era dia de rodízio, tomei uma multa. Pô, todas essas contas, elas não estão aqui, né? Elas não são típicas, mas elas fazem parte desse pacote de gasto que você tem por ano, que dá esse valor aqui, né? Então eu posso reduzir esse valor, excluir essa grana gasta com combustível, por exemplo, e eu posso excluir o meu estresse de sair da minha casa, levo a bicicleta, aí eu volto para minha casa, espero a bicicleta ficar pronta, aí eu saio da minha casa, pego a bicicleta, chego na minha casa e a bicicleta tá uma porcaria, né? Então, toda essa dor de cabeça que você tem, agora ela faz parte da tua responsabilidade. Você
sabe quando você faz essas coisas. Você faz a manutenção na tua bicicleta. Você é capaz de realizar essas coisas. E para absorver, prever e excluir essa contaiada toda que a gente fez aqui, existem os programas de manutenção que você pode encontrar por aí. Existe inclusive o Game Changer, que é o produto da Connect Bike que ensina você a ter aumento de performance e redução de custo pela metade do preço. Olha aqui, ó, pelo menos metade. Se eu arrancar isso daqui do valor total, é mais do que a metade, tá? Então, existem formas de você fazer isso e existem maneiras de você conseguir absorver, prever e excluir essas coisas todas. O grande lance é, você precisa dar um passo adiante nessa coisa toda. Eu não estou a fim de gastar R$ 4.129 por ano simplesmente para ter. Por quê? Porque isso não cabe no meu orçamento. R$ 4.129 é meia bike dessa daqui, ó. Metade de uma bike para isso é muita coisa. Então eu tenho que dar um passo adiante e começar a cuidar da manutenção da minha bicicleta, a começar a prever os meus gastos, a entender o que desgasta e aí sair dessa coisa do tipo, puxa, tem que trocar, custa quanto? 1.000? Ah, não estava contando com isso. Pô, 12 vezes. E aí você começar, ao invés de fazer no susto as coisas, você fazer de maneira planejada, de maneira consciente. Algumas coisas saem do nosso controle, mas se a gente não controlar absolutamente nada, a gente não tem progresso. A mesma coisa no treino. Se você não treina controladamente, você simplesmente estagna e deixa a vida te levar. E não é isso que a gente está querendo fazer. A gente quer economizar a maior quantidade de grana, a gente está querendo economizar a maior quantia de grana possível e manter a bicicleta o mais redonda possível. Quando eu falo que pedalar custa caro, principalmente aqui no Brasil, eu estou falando do Brasil porque é a nossa realidade. Lá fora também é caro, as pessoas não acreditam, mas é isso aqui, ó. Pedalzinho ingênuo, ó, de 30 km por dia, por 12 meses me dá 7.200 km, que me dá 1.779 de peça, 2.300 de manutenção, de serviço, e um total de 429 por ano. Não comprei nem squeeze, não comprei um upgradezinho, não fiz nada, eu só mantive minha bicicleta operacional, tá? Então, quando eu falo que é caro, é que realmente é caro. É que a gente não pega e ninguém pega e explana esses valores, né? Fala, ó, amigão, a bike é tanto, mas quanto ela custa aí ao longo do tempo? Ninguém quer falar disso, a gente quer saber de empurrar a bike. E ninguém quer falar que dá para você controlar, absorver, prever e excluir algumas coisas. As pessoas querem que você consuma, né? E aí, conforme as coisas vão acontecendo, nosso dinheirinho vai indo embora, a gente vai ficando desmotivado e aí muitas vezes a gente até deixa o esporte de lado. É muito importante fazer o acompanhamento da tua bicicleta e fazer da manutenção preventiva um mantra para a tua vida. É isso que a gente precisa fazer.